Olá, caros amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Café das 10, aquele programa que nós conversamos com os nossos amigos de recursos humanos sobre as principais novidades da área e temas interessantes também. Hoje, um super café para mim, que eu vou conversar com a Kátia Nalim, que é uma figura bastante conhecida no mercado de recursos humanos. E nós vamos falar de um tema muito interessante proposto por ela. Precisa mesmo de BP no RH? Kátia, seja bem-vinda ao programa. Tudo bem com você? Oi, Edu, tudo bem, querido? Obrigada pelo convite, viu? Fiquei super feliz, uma honra aí, colega super querido você, prazer falar contigo. Imagina, a honra é toda nossa. Seja bem-vinda. Kátia, para quem não te conhece, você é conhecida no mercado como Nalim. Para quem não te conhece, Exato. quem é a Kátia Nalim no mercado de recursos humanos? Esse negócio do nome é engraçado, sabe, Edu? Porque o meu nome é Kátia Carline, não tenho Nalim no nome, né? Mas quando eu comecei a minha carreira na aviação, aquela história de não poder ter duas pessoas, foi lá no aeroporto de Congonhas, em 98, assim, então, um outro século. E não podia ter duas Kátias, e já tinha uma, e aí eu escolhi esse nome na época, eu estava lendo um livro, a personagem tinha esse nome, eu era menina, e aí ficou Nalim, eu fiquei 12 anos como Nalim, e eu saí de lá e levei o nome comigo, e até hoje, se me chamam de Kátia, nem eu respondo, sabe? Então, eu não sei quem é Kátia no RH. É a Nalim para tudo sempre, né? Para todo sempre, levei comigo o nome, mas, enfim, é uma paixão, o RH foi uma paixão que caiu na minha vida, não foi algo que eu planejei, ele veio para mim, né, de acordo com a minha carreira, que eu sou de uma família de educadores, então a educação sempre teve muito presente na minha vida e desde muito cedo, eu comecei dando aula com 14 anos, dando aula de sapateado, depois dando aula de inglês com 18, então sempre a educação. E na TAM eu acabei indo, ajudando a montar a universidade corporativa lá, desde o comecinho mesmo, foi startup, e então era uma paixão. E aí dentro do RH, e aí o desenvolvimento humano é algo que é apaixonante para mim desde sempre, apoiar pessoas, tem muito a ver com o meu propósito de vida, que é justamente, é interessante que não é desenvolver pessoas, mas é fazer pessoas felizes. Isso é meu propósito. Eu gosto, eu tenho como propósito fazer gente feliz. E as pessoas são felizes quando? Quando elas estão crescendo, aprendendo, tendo momentos de flow na carreira, estando no lugar certo, na posição certa, fazendo o que gostam, bem feito. Então, isso tem tudo a ver com desenvolvimento de pessoas. O RH é o cara que faz isso nas empresas, né? Então, por isso que o RH é uma paixão para mim. Muito bom, Nalim. Entrando agora um pouco já no nosso tema, para quem nunca ouviu falar no termo business partner de recursos humanos, o que isso significa? Então, o business partner é interessante porque é uma posição que ele deveria ser o cara de RH na empresa, né? O nome business partner eu já acho torto, mas aí é a minha opinião humilde, tá? Mesmo. Eu estou compartilhando aqui opinião, não teoria, tá? Então, o nome business partner, parceiro de negócios, ele já, para mim, não faz sentido, porque ele serve para qualquer área. Eu posso ter um business partner de finanças, eu posso ter um business partner de TI, né? E o business partner de RH. Eu gosto muito mais de um consultor de pessoas. Eu acho que o business partner, sendo um consultor de pessoas, consultor de gente, gestão, ou consultor de algo que seja apoio, né? Eu acho que é muito melhor. Mas o que é esse cara que hoje chama business partner, né? HRBP? Ele é hoje a pessoa que apoia as áreas da empresa em assuntos que dizem respeito à área de recursos humanos. Hoje está assim na maioria das empresas. Eu já vi estruturas de business partner dando muito certo. Já vi estruturas de business partner não funcionando e patinando muito. Mas para quem nunca ouviu falar no termo, é isso, é o cara que dá suporte, ele entrega, né? Ele é o RH nas pontas, que a gente fala, é o RH lá na linha de frente. É isso. Então, Nalim, qual é o perfil ideal de um HRBP? Então, de novo, tá, Edu? Eu estou compartilhando opinião aqui, não é teoria, tá?
que eu acho do perfil ideal para um HRBP para fazer o papel que ele tem que fazer? E pensando num cenário atual, onde, pensando assim no consultor, né, de pessoas, que eu acho que é o papel do HRBP, ele tem que ter um papel mais consultivo, ele tem que ser quase um mentor do gestor lá da ponta, do cliente dele, né? Imagina uma área de negócio ali preocupada em retomar crescimento pós-pandemia, com números, budget, meta, aquela coisa louca de, né, ou manter a empresa funcionando, ou voltar ou retomar o crescimento. Ele tem questões com pessoas, que não é o foco dele, ele está com foco na meta dele, né? Então ele tem que ter um mentor ali, o cara do RH, um consultor, para ajudar ele naquelas questões. E hoje, depois da pandemia, durante e depois, apareceram questões novas em relação às pessoas, desde o trabalho remoto, que muitas empresas não sabiam lidar com isso, tem muitas entregas remotas, outros tipos de problema, que esse consultor teria que se antecipar a esse tipo de problema, né? Ele deve atuar muito mais acolhendo, buscando solução de forma ágil, porque hoje o cliente lá da ponta não está com muita paciência, ele está com muita cobrança. Então, o HRBP precisa ter uma entrega muito mais ágil, ensinando novos caminhos, enfim, trazendo mais soluções do que processo, sabe? Eu vejo hoje muita coisa processual e o HRBP muito mais preocupado em cumprir processos do RH do que em trazer solução mesmo para esse cliente, né? Ele tem que atuar como um coach, então ele tem que ser um bom perguntador, um bom ouvinte, um gentólogo master, né? Eu brinco que existem dois tipos de pessoas, os gentólogos e os coisólogos, né? Então, o HRBP tem que ser um gentólogo muito bom, que ele tem que entender de gente. Às vezes, o gestor que ele atende é um coisólogo, né? Por isso que ele está lá, inclusive. Então, ele tem que saber fazer boas perguntas e botar questionamentos, né? Tem que ser um conselheiro. Uma outra coisa que eu acho muito importante, que eu não vejo hoje os BPs fazendo, é atuar como um gestor de mudança. É ser um change manager mesmo, né? Trazendo assim, conhecendo muito bem do negócio que ele atende. Então, se ele atende lá a área de vendas, que ele entenda muito bem os processos daquela área, o perfil das pessoas daquela área, o cliente daquela área, os produtos que são. Ele tem que entender muito bem, para ele saber o que se encaixa do RH, o que ele pode, como alguém de RH, trazer de solução, direcionar, sabe? É um papel muito mais consultivo. Então, por exemplo, vai ter uma troca de sei lá, um sistema. Ele está lá para apoiar, para levantar questões. Poxa, vamos fazer a gestão da mudança. Então, não, já tem uma frente de gestão da mudança do projeto. Esse BP de RH está lá nessa frente de gestão para garantir que todos os stakeholders estejam bem trabalhados. Você entende? É algo mais macro, né? Ele precisa estar lá na área de negócio. Então, ele não tem que estar, ele tem que ir para o RH para garantir alinhamento. Acho que para ter as diretrizes, que é importante que haja um alinhamento, senão você cria um monte de RH dentro da empresa e não é essa a melhor solução. Mas ele tem que garantir o alinhamento. Então, muito boa comunicação com pares, né, com os gestores, assim, eu entendo que o BP tem que atuar muito mais com a gestão mais alta, ele tem que estar ali para ajudar de forma estratégica e não tática e operacional, tá? Então, apoiar os gestores a colocar a pessoa certa no lugar certo. Para que isso aconteça, eu entendo que este consultor, eu já vou chamar de consultor, tá? Que era o nome antigo, né? Né? Exato. Se a gente parar para pensar, até mais ou menos, acho que 2005, 2006, era o consultor, né? E aí acabou se tornando o business partner, porque algumas multinacionais começaram realmente a adotar essa nomenclatura e hoje tem uma confusão, né? Se confundiu muito o cargo com a atuação. Exato, exato. E acaba tendo BP de um monte de outras áreas, o que eu acho muito legal. Eu tenho uma BP de comunicação comigo hoje, que é super parceira. Eu tenho meu BP de finanças, eu tenho meu BP de TI, então o que é super relevante, né? Mas eu acho que o BP de RH ele é mais que isso, ele não atende só a demanda, porque a gente, o BP os outros BPs, eles atendem o quê? Demanda.
Eu ligo lá e pergunto, né, o meu BP de finanças, por exemplo, eu não faço nada sem validar com ele, sem ele me aconselhar em como que eu vendo aquilo, como é que eu apresento, que ele está me ajudando a fazer painel de indicadores. Então, é realmente um parceiro de negócios, né? O de RH, ele é um parceiro, não é só de negócios, é mais que isso. É o que eu vejo, né? Então, pensando num perfil, o que eu vejo eu preciso que o consultor ele seja sênior, experiente, que já tenha ocupado papel de liderança, que ele já tenha tido desafios, que ele já tenha tido insucessos, né? Para que ele tenha lá uma resiliência desenvolvida, para ele poder apoiar o cliente dele, inclusive no momento de insucesso, que não é o sucesso o tempo todo, né? E o que eu acho muito legal, que eu acho que esse HRBP tem que ter, nessa senioridade dele, nessa experiência dele, que ele entenda de gente, que ele entenda como funcionam as pessoas. Eu colocar um BP que seja muito bom em People Analytics, que é o que hoje está em alta, né? Ele tem que ser bom, ele tem que entender, mas ele não tem que, os números não tem que ser o foco dele principal. Eu tenho o BP de finanças para cuidar disso. Ele tem que saber conversar, né? E tem que saber como que as pessoas entendem, como que as pessoas funcionam. Então, acho que um estudo de neurociência vai muito bem para esse consultor de RH. Ter formação de coaching é muito desejado, apesar do papel do coach ter sido, de uns tempos para cá, meio banalizado, tudo virou coach, né? Você tem o coach do emagrecimento, tudo virou coach. Aí você banaliza um pouco, né? Alguém que estudou, e eu sou uma delas, né? Que estudou para ser coach, que é formado para fazer as pessoas raciocinarem e chegarem a conclusões que façam sentido. Saber fazer gestão de mudança. Eu acho que ele tem que entender um pouco de como funcionam os processos de gestão da mudança, o que é importante, porque, de novo, o gestor está com o olhar no negócio dele, nos números dele, ele tem o foco ali. Então, muitas vezes ele não está de olho no macro, ele não está de olho em impactos, em planos de mitigação de impacto, ele está com foco no resultado. E se o BP está lá mentorando ele nisso, com esse olhar, é muito importante, né? Ele tem que ser curioso, entender a fundo sobre a área que atende, a curiosidade dele tem que permear o mercado, ele tem que conhecer concorrente, conhecer cliente, conhecer tendências, sabe? E ver dessas tendências o que se aplica realmente no dia a dia. Porque não adianta nada você ter, eu tenho um BP com perfil super inovador. Poxa, mas o cliente dele não tem essa necessidade, a necessidade dele é outra. Então, você acaba dando para o cliente soluções que são boas para o que você acha que são boas e não exatamente para o que o cliente precisa, né? Está alinhado à gestão do RH, eu acho que o BP precisa ter esse alinhamento. Aliás, eu acho que um dos fatores de sucesso é a comunicação entre BPs, né? Você ter BPs de diversas áreas ali muito bem alinhados e conversando entre si, você evita retrabalho, você evita problema de gestão de stakeholder, você evita muita coisa. Então, esse alinhamento entre pares é muito importante. E é o alinhamento com áreas do RH, porque hoje, como você vê a estrutura, você tem lá a estrutura de business partner e você tem a estrutura de áreas especialistas, né? Que ok, o que eu vejo hoje é assim, o BP é o consultor ali que busca soluções aonde? Na área especialista. Então, ele tem que estar muito alinhado, sabendo o que tem de oferta, propondo. Eu chego para a área especial e falo, olha, este processo aqui de avaliação não vai funcionar nessa minha área por causa disso, disso, disso. Então, ele tem que fazer essa interface muito bem feita. E aqui, na minha humilde opinião, de novo, isso só é possível se você tiver um BP sênior, experiente. Não tem como você ter tudo isso de perfil ideal uma pessoa que está em início de carreira, né? Entendi, Naline. Na tua opinião, quando que uma empresa ela está pronta para ter uma estrutura que comporte BPs? Olha, eu acho que é até o contrário, né? Porque assim, eu vi estrutura de BP sendo implementada do zero, sem ter nada de BP, e você começar do zero. Então, eu acho que assim, o BP, ele funciona bem desde uma startup.
Se você tem uma startup e você tem um papel do BP definido, que, aliás, eu acho que é um dos principais erros dos RHs, é não definir o que é que o BP tem que fazer. Né? Então, se você não define escopo do BP, o que você deseja do BP, e você simplesmente coloca pessoas ali e fala, desenha aí o escopo, é claro que não vai rodar. Né? Nenhuma empresa está preparada para isso. Né? Aí o BP lá querendo fazer acontecer, entra, e aí eu falo, brinca, pisa na horta de todo mundo, e não vai dar certo mesmo. Né? Então, aí nenhuma empresa está preparada para isso. Então, eu acho que toda empresa está preparada para ter, desde que seja bem estruturado o papel e bem comunicado. Então, eu vi dando muito errado uma empresa que não tinha BP, eu tinha áreas especialistas atuando na ponta. Eu era uma dessas. Atuando ali na ponta, eu vejo necessidade, eu converso, as pessoas acabavam me acionando para fazer muita coisa que não era escopo da minha área, aí eu ia na área que seria escopo, sabe, é um trabalho muito fluido. E aí, quando você tem o BP que fala assim, não quero área especialista falando com a área cliente, eu falo, meu Deus, como assim? Não é para isso o BP, né? Se o BP fica lá sendo garoto de recado, já é um outro erro das empresas. Você coloca o BP para ser um intermediador, como se precisasse. Não precisa, não é briga, né? Você não está intermediando nada, você precisa levar necessidades e apoiar, inclusive a área especialista, mas não é um garoto de recado. Então, eu acho que para todo mundo dá, sabe, Edu? Você ter talvez para uma startup, você não precise do BP fazendo só BP ali, né? Mas você funcionar de novo, é o consultor de pessoas, você ter lá um consultor de pessoas apoiando o crescimento, apoiando o negócio, funciona para qualquer tamanho de empresa. Entendi, Nalim. E você já trouxe um pouco de alguns erros que as empresas fazem em relação aos BPs. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre isso? Sim, sim, eu acho que assim, isso tem coisa que é opinião minha e tem coisa que eu vi, tá? No minha trajetória. Mas, por exemplo, um erro é você ter pessoas inexperientes, como o PP, ou pessoas em início de carreira, né? Porque aí ela vai abraçar aquilo que ela entende que é importante, né? Você pega pessoas que eram de um nível tático e operacional, coloca num papel de BP, o que ela vai fazer? Coisas táticas e operacionais. Ela não vai ter um olhar macro, porque ela não estava preparada para isso. Então você coloca, e não tem problema, aí você fala, não, mas o BP precisa de ajuda, ok, né? E aí eu acho que é um outro erro, quando você começa a colocar BP para fazer trabalho operacional. Porque aí o que acontece? Ele vira assistente do gestor da área cliente, que está sempre com menos gente do que ele acha que precisa, né? Ele sempre tem menos pessoas do que ele acha que precisa. Aí ele começa a usar o BP para fazer coisas que é escopo dele, o escopo da gerência dele, da área dele. Né? E o BP achando que está fazendo um bom trabalho, porque está sendo demandado. E aí ele vai fazendo. E quando você vê, a área de BP está totalmente fora do que exatamente precisa ser. E é aí que eu falo que acaba o BP, porque ele não está fazendo algo que é relevante para o negócio como um consultor de pessoas. Ele está atuando ali, apagando incêndio, coitadinho, está lá correndo para lá, para cá, enfim, e não está nesse papel. Então, uma pessoa inexperiente em carreira, não inexperiente como pessoa, sabe? Mas você ter alguém que já foi líder, alguém que já atuou, que já teve fracassos, que já teve sucessos, que já teve mudanças, que já teve liderança, essa pessoa vai conseguir ser um bom consultor. Perdão, eu estou em casa aqui, home office, eu moro numa chácara, eu tenho um cachorrão aqui para ajudar e às vezes ela faz um barulho aqui. Fica tranquila. Home office é assim mesmo. É assim mesmo. Uma coisa que eu vejo que é um erro das empresas é você ter áreas especialistas que centralizam as coisas, né? Então, e aí você não fornece para o consultor de RH informações relevantes para ele, porque você quer, como área especialista, resolver aquilo ali. E aí o BP fica de mão amarrada, ele não consegue atuar de forma estratégica.
Então, para rever uma estrutura, por exemplo, para conseguir apoiar um gestor numa revisão estrutural, ele precisa ter acesso a certas informações. Então, muitas vezes a área especialista retém ali informações porque, enfim, é um modelo, ou porque não foi questionado, e isso acaba gerando uma morosidade, e o BP acaba não conseguindo atender com a agilidade e com a qualidade que ele poderia, tá? Você não dá autonomia, né, para o consultor também é muito ruim, por isso que você só dá autonomia para quem é sênior, então por isso, de novo, claro, você pega um monte de gente júnior, coloca como business partner, é claro que você não pode dar autonomia, mas aí você tem uma função ali de baixa relevância, que essa, sim, de novo, que não tem a tendência de continuar, né? A falta de definição dos papéis de BP, o que é papel de BP, o que não é, porque aí, quando o cliente vem e te traz uma demanda, aquilo ali, não, gente, isso não é, isso aqui é teu papel, gestor, senhor cliente, né? Senhor cliente, isso é seu papel, eu vou te ensinar a fazer, assim, 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 e tira a mão. Né? Então, essa definição tem que ser muito clara e essa definição tem que vir do próprio RH. Né? Então, quando você deixa lá o BP como mensageiro, né? Ou só é o cara, que o BP faz? O BP é o intermédio entre a área especialista e o cliente. O que ele faz? Ele faz reunião de moderação ali da matriz Ninebox, ele faz... quando eu não estou conseguindo ser atendida pela área de recrutamento e seleção, eu ligo para o BP e falo, você pode falar com o seu colega que eu não estou conseguindo falar, e o BP vai lá e resolve. Então, isso é um erro, né? Porque às vezes os processos estão muito corridos, isso acontece em todas as empresas, mas esse não é o papel do BP, né? Ele não tem que ser esse tipo de mensageiro, né? O BP é muito operacional, também é um erro. E uma coisa aqui que é controversa, que eu vou falar, tá? Mas é o tal do duplo chapéu. Você ter, por exemplo, um monte de business partner, né? De consultor, vamos falar. E aí eu tenho lá, o BP de vendas, além disso, ele cuida de toda a parte de pesquisa de clima da empresa. O BP de finanças, ele cuida também de recrutamento e seleção. O BP, eu já vi isso acontecendo. E aí o pobre do BP não consegue fazer direito nenhum nem outro, né? Então, eu acho que isso... você pode ter... Não que você pode ter aquela coisa de funções diferentes e todo mundo, né, focando muito mais na experiência, eu já falo um pouquinho mais sobre isso, mas focando muito mais na experiência do funcionário, e aí você tem que saber sobre tudo. Mas quando você tem as caixinhas muito definidas e um duplo chapéu, isso acaba sendo muito ruim, acaba sendo um erro das empresas. E aí, se você me permite pegar um gancho em principais erros do próprio BP... Faça, por favor. Eu acho que um dos principais erros do BP é não saber dizer não. Né? Porque ele fica naquela ânsia de atender o cliente dele, e quando ele vê, ele está lá, eu falo, pendurando a bandeirinha da festa junina, sabe? Que não é, aquilo ali não é relevante para ele naquele momento, e, enfim... saber dizer não e saber dizer, senhor cliente, olha, isso não é meu papel. O meu papel é vir até aqui eu vou te ensinar e da próxima vez você vai fazer. Né? Então, ajudar ele, porque eu vejo muito assim, olha, eu preciso fazer um desligamento, BP, você faz o desligamento para mim? Ou, eu preciso que me ajude a dar, eu preciso que você dê esse feedback para mim. Eu já vi isso acontecendo e já vi o BP não falando não, inclusive, porque ou não conseguiu dizer, ou porque entendeu, não, esse cliente eu preciso fazer, senão vai dar ruim, ele vai fazer bobagem. E aí é o pior, você está subestimando o teu próprio cliente, né? É Então, bastante comum isso, né? muito, Ainda é bastante muito, comum. ainda é muito comum, né? Nisso, quando ele não sabe dizer não, ele assume papel de assistente do cliente dele e assume tarefas também. E aí, de novo, acaba o papel do BP. Então, porque é de baixa relevância, você acaba sendo braço ali. Então, quando eu digo que ele tem que estar no negócio, ele tem que estar no negócio no papel de consultor de pessoas.
e não no papel de executor de tarefas da área ali, né? Que acabam você acaba entrando, a rotina engole. Então, uma coisa por isso, de novo, tem que ser uma pessoa experiente, sênior, para poder conduzir isso dessa forma. Entendi, Naline. E como você enxerga as futuras estruturas de recursos humanos? Você acha que vai ser caixinha? Você acha que vai ser alguma coisa parecida com o que nós temos hoje? Qual a tua visão sobre o futuro? Olha, o que eu vejo de estrutura, não só de recursos humanos, eu vejo de empresa, né? O pessoal tem trabalhado muito por squad. Ainda é um aprendizado trabalhar por squad, porque eu vejo no mundo corporativo, eu ainda vejo muito uma briga por escopo, né? Não, essa caixinha é minha, e essa função é da minha caixinha e você não tem que mexer aqui, né? Então, isso é normal, eu vi isso a vida toda acontecendo. E com uma agilidade vindo, isso acaba não funcionando, né? Então, eu gosto muito do modelo de squad, quando você tem pessoas de diversas áreas trabalhando num projeto, numa experiência, né? Então, o que eu vejo da área de recursos humanos, e eu vejo isso acontecendo, eu vejo já um apetite para isso acontecer, mas, de novo, ainda está muito mais no discurso do que na prática, né? Eu vejo isso acontecendo com diversos profissionais de empresas que eu converso, né? Que existe o apetite, mas ainda tem o apego. É interessante que você tem que desapegar para trabalhar de uma forma mais... Eu falo, você não vai ter um organograma em caixinhas, mas o organograma da empresa vai ser em formato de asterisco, vão ser vários asteriscos, né? Não um monte de caixinha uma embaixo da outra. Isso eu vejo, já tem, né? Eu sei que tem empresas do Vale do Silício que já trabalham dessa forma, mas eu vejo aqui, por exemplo, no Brasil ainda uma necessidade muito grande de cargos, nomes de cargos e estruturas com escopo definido, e caixinhas e uma briga por escopo e por posição, eu acho que isso tende a acabar. Eu vejo isso acontecendo muito mais, assim, as estruturas de RH muito mais com foco no cliente. Então, assim como no ensino, a gente tem trabalhado em experiência de aprendizagem, aonde o foco do ensino não é mais o professor, o instrutor, é o aluno e as necessidades dele na prática. Então, não interessa, o professor é só um facilitador ali, ele é um facilitador de conhecimento. Então, o que eu vejo do RH é isso, é ser um facilitador na gestão das pessoas, enquanto o negócio tem que trazer dinheiro para dentro de casa, o RH é um facilitador na gestão de pessoas. E dentro disso, você entra com um monte de questões ali, desde da atração de você ser uma marca empregadora bacana, onde você consiga atrair as pessoas, a forma de recrutar e selecionar e fazer um onboarding, que jeito que eu faço gestão de talentos, e aí é muito interessante, porque quando você fala em uma estrutura de RH, principalmente, por exemplo, o global, vamos falar do RH global, aí você tem um global que tem um formato de gestão de talentos, onde ele tem o mesmo sistema para o mundo inteiro, as mesmas perguntas, as mesmas competências. Poxa vida, eu brinco que nem remédio de dor de cabeça funciona para mim e para você da mesma forma. Então, como que uma coisa vai funcionar de forma global da mesma forma? As culturas são diferentes. Eu acho que é isso que é o papel do cara de RH. Por isso o BP é tão importante, porque ele vai falar assim, senhor diretor de RH, este método para o meu público não funciona por isso, eu preciso de algo mais assim, assim, assado. E o diretor vai entender e não vai tentar botar standard em tudo. Então, eu acho que o papel do RH vai ser muito mais de customizar soluções. Então, o papel de DHO, por exemplo, ele, em vez de ele ter lá a mesma avaliação, mesmo na matriz, na NBOS, que eu também acho que ela é entre aspas, e muito entre aspas, um mal necessário, né? Porque ele ensina as pessoas a começarem a aprender como é que se avalia mesmo, né? Mas em vez de você ter lá um ciclo anual de avaliação, aquele monte de reunião de moderação,
Poxa, implementa uma cultura de feedback rotineiro, em cima de entregas, em cima de projetos, e aí você não vai mais escutar, não, a matriz não é um filme, é uma foto do momento, é uma coisa que não faz muito sentido aquela matriz, você demora semanas fazendo reunião de moderação e você usa aquilo tudo para quê mesmo? Né? Não tem exatamente eu uso para dar bônus. Poxa, mas você não precisa perder semanas fazendo Nine Box, né, moderação, para poder decidir quanto de bônus você vai dar para cada um, enfim. Eu acho que você ter uma cultura de feedback constante é muito melhor, avaliações constantes. E aí o RH entra fazendo o quê? Amadurecendo, ajudando na maturidade desses líderes, desses gestores, que não estão lá com o olhar nas pessoas, eles estão lá com o olhar no negócio. E o RH fica lá facilitando tudo isso e trazendo soluções. Então, eu vejo a estrutura de RH no futuro sendo mais focada no negócio, as pessoas entendendo de negócios, mas trazendo, entendendo de pessoas, trazendo o olhar de como funcionam as pessoas e que cada indivíduo é um, até já tem empresas com benefícios flexíveis, porque entendendo que cada um tem uma necessidade, não é todo mundo que quer plano de saúde. O cara jovem não está nem aí com plano de saúde. Eu lembro, quando eu era menina, eu não quero isso, vai comer tantos reais do meu salário que eu vou usar para ir para a balada, eu não quero plano de saúde. Né? Hoje a primeira coisa, tem plano de saúde, né? Depois dos 40, fala assim, tem plano de saúde, como é que é o plano de saúde? Então, e porque é o que interessa, então isso é bacana você ter benefícios flexíveis. Se eu preciso de benefícios flexíveis, eu preciso ter também soluções customizadas. A forma que eu desenvolvo o Edu não é a mesma forma que eu desenvolvo a Nalim. A necessidade do Edu não é a mesma da Nalim. E isso, o tal do consultor é que tem que trazer, porque é ele que está lá na ponta. Então, é isso. Eu vejo uma, uma tendência e uma necessidade até de desestruturar o RH. Olha só que coisa, né? Você desestrutura essa coisa de caixinha e traz uma coisa muito mais de consultoria de gestão de pessoas, não de recursos humanos. Eu entendo, por exemplo, a parte de folha de pagamento é uma coisa de finanças, né? Algo que é uma estrutura ali de pagamento. Não precisa necessariamente ficar embaixo de uma área de RH que tem que estar preocupado com as pessoas ali, em desenvolver, em apoiar, é um outro escopo muito diferente. Então, é assim que eu vejo o RH, meu sonho de consumo, que só um dia poder ajudar uma empresa a montar um RH assim. E Nalim, nesse teu cenário, você acha que o HRBP ele tende a desaparecer ou a se fortalecer? Não, aí o HRBP é o cara. Eu acho que é aí, com o nome consultor, que eu acho que, né, ou um parceiro de negócio de pessoas mesmo, aí eu acho que ele é o cara. Imagina assim, você ter para você um consultor de pessoas para te ajudar em todos os assuntos em relação às pessoas. E aí ele vai buscar a solução. E aí a área especialista é quem vai olhar para fora e trazer as soluções que tem. Vai fazer bench, vai ver consultorias, vai trazer soluções para dentro de casa, e o BP busca essas soluções lá na área especialista. Então, é algo muito mais fluido, né? Sem uma preocupação de, não, isso não é papel, isso não é IA, não, isso não é teu, isso não é meu, isso é uma bobagem, né? Eu acho que é algo de menos, né? E hoje ainda tem essa briga por escopo. Então, o BP, quando o RH tem um posicionamento desse, né? Não de RH, né? Uma estrutura não hard, aquela coisa, né? De mais quadradona. Você tem lá praticamente uma baita consultoria de gestão de pessoas. Você não deixa de ser um RH para ser dentro uma baita consultoria de gestão de pessoas. Neste cenário, o BP é o cara, né? Ele é a linha de frente. Então, respondendo à pergunta do nosso, que é o tema desse nosso café, precisa do BP de RH, né? Num escopo estratégico, sim. Perfeito. Se os RHs atualmente perderem a mão, mantiverem como é que fala? Um BP sendo sugado Pelo dia a pelo, dia, pela pelo operação. incêndio, né?
sendo sugado ali pelo incêndio e colocando pessoas com pouca experiência, é isso, assim. Ele é muito relevante, o BP de RH. Ele é extremamente relevante. Mas se ele não tiver uma senioridade, se ele não trouxer, ele deixa de ser relevante. E aí ele deixa de existir, né? É isso. Exatamente. Naline, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Acho que é isso, acho que eu falei tudo. Eu te agradeço muito aí poder me ouvir, compartilhar um pouquinho aí da minha opinião, um pouquinho da minha vivência. Um prazer estar aqui e fico super à disposição de todo mundo para contato. Excelente. Eu é que te agradeço pelo seu tempo, por você ter trazido para a gente um pouco da sua visão, um pouco da sua experiência, que é uma experiência que ah, ela é uma experiência aprendida e é uma experiência vivida, né? Então, acho que foi muito rico para quem está vendo a gente, para quem está nos ouvindo. Eu e a Naline, a gente já está confabulando e planejando outros temas. Então, provavelmente a gente ainda deve se falar pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Naline, te agradeço pelo seu tempo. Você quer deixar algum último recado? Eu que agradeço, Edu, agradeço demais e eu acho que o meu recado aí para todo mundo acho que deve ter gente ouvindo isso que deve estar buscando recolocação, ou pessoas buscando se movimentar, que eu acho que a palavra do momento é flexibilidade, é adaptabilidade, eu acho que são as duas competências do momento. Então, pensar em o quanto você está aí sendo flexível, o quanto você está sendo adaptável para atender a um mundo que está ainda entendendo o que aconteceu, sabe? A gente ainda não entendeu direito, né? O mundo VUCA até outro dia, agora é mundo BANI, né? Outro conceito de mundo BANI. Então, ninguém entendeu direito ainda o que está acontecendo, o que está por vir. Está um momento super... eu falo que assim, é um momento incrível para se estar vivo, um momento sensacional para se estar vivo. Acho que ninguém na existência vai passar por isso que a gente passou. Momento de aprendizagem super interessante. Então, é isso, são duas competências que eu acho que para o pessoal aí ter em mente, tá bom? Excelente, Naline, obrigado. Bom, para você que está nos vendo, para você que está nos ouvindo, obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio.